O sol ainda nem havia nascido quando me levaram diante de Pilatos. Meu corpo já estava cansado, mas meu espírito sabia que aquele era o momento para o qual eu havia vindo ao mundo. Enquanto me apresentavam às autoridades, eu via os rostos daqueles que dias antes me receberam com palmas e hosanas e agora pediam minha crucificação. Não os culpei. Eu os amava mesmo assim. Quando colocaram a coroa de espinhos em minha cabeça, senti cada ponta perfurando minha pele. O sangue escorria pelo meu rosto, mas não era a dor física que mais pesava. Era saber que cada espinho representava as dores que você sentiria em sua vida. Quando me senti fraco diante do sofrimento, olhei além do tempo e vi seu rosto. Vi suas lutas, suas noites de choro silencioso, aqueles momentos em que você se sentiu só mesmo estando cercado de pessoas. E decidi continuar. Os açoites rasgavam minhas costas. A cada golpe do chicote, eu ouvia o estalo no ar e sentia minha carne se abrir. 39 vezes o látego cortou minha pele. 39 feridas que assumiam os seus fardos, suas doenças, suas tristezas. Enquanto contavam os golpes, eu contava motivos para amar você, e eles eram infinitamente mais numerosos. Pilatos me apresentou à multidão. Eis o homem, ele disse. Não me pareceu justo que me vissem assim, humilhado, ferido, aparentando derrota, mas naquele momento não era sobre como eu me sentia, era sobre você, sobre romper a barreira que nos separava, sobre abrir um caminho novo e vivo para que você pudesse se aproximar do Pai em qualquer situação, sem intermediários, sem rituais complicados, apenas com seu coração sincero. Carregaram a cruz até mim, madeira pesada, áspera, cortando meus ombros já em carne viva. Eles não sabiam, mas aquela cruz já estava em meu coração muito antes daquele dia. Eu a havia escolhido por amor a você. Quando a colocaram sobre mim, aceitei o peso como quem recebe um presente valioso, porque do outro lado daquela dor estaria você, livre. Comecei a caminhar pela via dolorosa. O caminho era íngreme, as pedras machucavam meus pés feridos. A cada passo, eu sentia o peso aumentar. Não apenas o peso físico da madeira, mas o peso espiritual do que estava acontecendo. Carreguei naquela cruz cada pecado que você já cometeu e cada pecado que ainda cometeria. Carreguei suas dúvidas, seus medos, suas falhas. Caí pela primeira vez. Meus joelhos bateram contra as pedras do caminho. A multidão gritava, alguns zombavam, outros choravam. No meio da confusão de vozes, procurei por seu rosto, não fisicamente, mas através dos séculos. Pensei em como você também cairia muitas vezes em sua vida, em como se sentiria envergonhado por suas quedas, em como duvidaria de si mesmo nos momentos de fraqueza. Levantei-me pensando em você, para mostrar que sempre há força para recomeçar. Encontrei minha mãe no caminho. Nossos olhares se cruzaram em um momento de dor indescritível. Ela, que me embalou nos braços quando criança, agora não podia fazer nada além de testemunhar meu sofrimento. Vi em seus olhos a mesma dor que vejo nos olhos de tantas mães que sofrem pelos filhos, talvez como sua mãe já sofreu por você. Naquele olhar trocado com Maria, abençoei todas as mães do mundo e prometi que nenhuma dor maternal seria em vão. Simão Cireneu foi forçado a me ajudar com a cruz. Ele não entendeu naquele momento, mas estava participando do maior ato de amor da história. Quantas vezes você também será chamado a carregar cruzes que não escolheu? Pensei em você quando aceitei a ajuda de Simão. Quis mostrar que não há fraqueza em reconhecer seus limites, em aceitar ajuda quando o fardo é pesado demais. A jornada da fé não foi feita para ser percorrida sozinho. Uma mulher se aproximou e enxugou meu rosto com um tecido. Um gesto simples, mas repleto de compaixão. No meio de tanto ódio, aquele ato de bondade brilhou como luz na escuridão. Pensei em você e nos pequenos atos de amor que poderia realizar todos os dias. Em como um gesto de gentileza pode mudar o dia de alguém. Aquela mulher não tinha poder para me livrar da cruz, mas fez o que estava ao seu alcance. E isso foi suficiente. Assim como seus pequenos gestos de amor são suficientes aos meus olhos. Caí pela segunda vez. O peso parecia ainda maior agora. Meus músculos tremiam de exaustão e senti que não conseguiria me levantar novamente. Mas então pensei em você.
em como você se sentiria quando a vida te derrubasse pela segunda, terceira, 10ª vez, em como seria tentador para você desistir e aceitar a derrota. Levantei-me novamente, não apenas por mim, mas para mostrar a você que é possível se erguer mesmo quando parece impossível. Ouvi algumas mulheres chorando enquanto eu passava. Parei por um momento e, mesmo em meu sofrimento, olhei para elas. Não chorem por mim, eu disse. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Não disse isso para diminuir sua compaixão, mas para que entendessem o verdadeiro significado daquele momento. Pensei em você e em como às vezes você chora pelas coisas erradas, preocupa-se com o que não deveria. Quis que você soubesse diferenciar o sofrimento que leva à vida do sofrimento vazio, que apenas consome sua alma. Caí pela 3ª vez. Desta vez, meu corpo inteiro pareceu se quebrar contra o chão. A respiração ficou difícil, e cada parte de mim gritava para que eu desistisse. Senti o gosto de sangue e poeira em minha boca. Mas então pensei em você novamente. Em como você se sentiria após falhar repetidamente? Em como seria difícil para você acreditar que ainda há esperança depois de tantos erros? Reuni minhas últimas forças e me levantei uma vez mais, para mostrar a você que 3, 7, 70 vezes 7, não importa quantas vezes você caia, sempre é possível se levantar. Chegamos ao Gólgota, o lugar da caveira, o lugar onde criminosos terminavam suas vidas, onde o cheiro da morte pairava no ar. Tiraram minhas vestes, expondo minhas feridas ao ar quente e empoeirado. Mais uma humilhação, mais uma dor. Pensei em você e em quantas vezes você se sentiria exposto, vulnerável, envergonhado. Quantas vezes você tentaria esconder suas feridas dos outros, fingindo que está tudo bem quando não está. Quis que você soubesse que não precisa esconder suas feridas de mim. Deitaram-me sobre a cruz. Posicionaram meu braço direito e senti a pontaria do prego na palma da minha mão. O soldado ergueu o martelo. O primeiro golpe foi o mais difícil. Senti o metal romper minha carne, rasgar tendões, estilhaçar ossos. A dor subiu pelo meu braço como fogo líquido. Por que eu escolhi isso? Por que não desisti? Foi naquele momento que pensei em você com ainda mais clareza. Vi seu nome escrito na palma da minha mão. Vi seu rosto. E sabia que aquela dor era o preço necessário para alcançar seu coração. O segundo prego veio. Minha mão esquerda agora também estava presa à madeira. A dor se intensificou e senti meu corpo inteiro tremer. Respirar se tornou um exercício de agonia, mas cada respiração dolorosa era por você. Cada momento de tortura era um "eu te amo", que eu pronunciava em silêncio, esperando que um dia você ouvisse. Esperando que um dia você compreendesse que o que me manteve naquela cruz não foram os pregos, mas o amor que sentia por você. Flexionaram minhas pernas e posicionaram meus pés, um sobre o outro. O terceiro prego, mais longo e grosso, atravessou ambos os pés de uma só vez. Senti meu corpo arquejar com o impacto. Alguns ao redor riam, outros viravam o rosto horrorizados. Mas naquele momento de dor indescritível, eu não pensava na multidão. Pensava em você e em seu caminhar pela vida. Em como você tropeçaria e se perderia às vezes. Em como esse prego nos meus pés estava comprando sua liberdade para andar em novos caminhos. A cruz foi erguida. O impacto quando o madeiro encontrou o buraco no chão enviou ondas de dor por todo o meu corpo. Meu peso agora pendia completamente dos pregos, rasgando ainda mais minha carne. Cada respiração exigia que eu me empurrasse para cima, apoiando-me nos pés pregados, apenas para conseguir um pouco de ar. Inspirar era dor. Expirar era dor. Mas a dor maior seria viver eternamente sem você em minha presença. Por isso, eu escolhi ficar. O sol estava alto no céu agora. Olhei para as pessoas ao redor da cruz. Alguns me odiavam, outros me amavam. Muitos apenas observavam por curiosidade. Vi os soldados jogando sortes pelas minhas vestes. Um detalhe pequeno, mas uma profecia cumprida. Tudo estava acontecendo exatamente como deveria. Nada estava fora de controle. Nem mesmo essa dor era um acidente. Era um plano de amor, cuidadosamente tecido antes mesmo da fundação do mundo. Um plano que tinha você como objetivo. A sede começou a me consumir. A perda de sangue, o calor do dia,
a exaustão, tudo contribuía para uma sede que queimava minha garganta. Tenho sede, consegui dizer. Alguém ergueu uma esponja embebida em vinagre na ponta de uma vara. Aquilo não matou minha sede física, mas não era essa sede que mais me preocupava. Eu tinha sede de você, sede de sua amizade, de seu amor, de sua confiança. Sede de caminhar com você, de compartilhar sua vida, suas alegrias, suas dores. Uma sede que só seria saciada quando você viesse até mim. A respiração se tornava cada vez mais difícil. Cada movimento do meu peito era uma batalha. Para puxar o ar, eu precisava me empurrar para cima, apoiando-me nos pés traspassados, o que enviava ondas de dor por todo o meu corpo. Para exalar, precisava relaxar, o que puxava ainda mais as feridas nas minhas mãos. Um ciclo interminável de agonia, mas em cada respiração dolorosa, eu sussurrava seu nome. Em cada suspiro, eu declarava meu amor por você. As horas passavam lentamente. O sol castigava minha pele já ferida pelo açoite. A desidratação se intensificava, causando cãibras que contraíam meus músculos involuntariamente, ampliando ainda mais o sofrimento. Senti cada segundo daquelas horas como se fossem eternidades. Mas sabia que esse tempo de dor compraria para você uma eternidade de alegria, se você escolhesse aceitá-la. Vi minha mãe aos pés da cruz, seu rosto marcado por lágrimas silenciosas. Ao lado dela estava João, um dos poucos discípulos que teve coragem de estar ali. Os outros tinham fugido, com medo de serem os próximos. Não os julguei por isso. Entendi seu medo. Olhei para Maria e para João e, reunindo minhas forças, disse: Mulher, eis aí teu filho. E a João: Eis aí tua mãe. Mesmo naquele momento de dor extrema, preocupei-me em cuidar dos que amava. Da mesma forma que me preocupo com você todos os dias. Ouvi as zombarias ao meu redor. Se é o Filho de Deus, desça da cruz. Salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. Cada palavra era como um novo açoite. Não pela ofensa em si, mas porque eu sabia que poderia fazer exatamente o que pediam. Poderia invocar legiões de anjos. Poderia descer daquela cruz num piscar de olhos. E essa era a tentação mais difícil. Usar meu poder para acabar com aquele sofrimento. Mas se eu fizesse isso, como alcançaria você? Como pagaria o preço por sua liberdade? Então permaneci ali, não por fraqueza, mas por amor a você. Senti que algo mudava no céu. Por volta do meio-dia, uma escuridão começou a cobrir a terra. Não era um eclipse comum. Era como se a própria criação estivesse em luto. Por 3 horas, o dia se transformou em noite. A multidão, antes barulhenta com insultos e gritos, agora sussurrava assustada. Alguns começaram a se afastar, temendo que algo sobrenatural estivesse acontecendo. E estava. Era o momento em que eu começava a carregar o peso do mundo. Foi durante essas horas de escuridão que senti o peso mais terrível, a separação do Pai. Desde a eternidade nunca havíamos sido separados. Nossa comunhão era perfeita, ininterrupta. Mas naquele momento, enquanto eu tomava sobre mim o pecado de toda a humanidade, seu pecado também, senti o Pai virar seu rosto. A dor dessa separação foi pior que todos os açoites, todos os pregos, toda a sede e todo o escárnio combinados. Era uma dor espiritual que nenhuma palavra humana pode descrever adequadamente. Nesse momento de abandono absoluto, clamei em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Foi o grito mais sincero e doloroso que já saiu de minha garganta. Alguns ao redor pensaram que eu chamava por Elias. Não entenderam que eu estava experimentando o que você nunca precisará experimentar, se me aceitar: a separação total de Deus. Sofri esse abandono para que você nunca precise ser abandonado. Sabia que o fim se aproximava. Meu corpo não aguentaria muito mais. A respiração estava quase impossível agora, e sentia meu coração lutando para continuar batendo. Revisitei em minha mente cada detalhe das profecias que precisavam ser cumpridas. Restava ainda uma. As escrituras diziam que me dariam fel e vinagre para beber. E assim aconteceu. Quando provei, soube que tudo estava consumado. O plano traçado antes da fundação do mundo estava chegando à sua conclusão. Olhei uma última vez para o mundo ao meu redor. Para aquelas pessoas, algumas chorando, outras zombando, muitas apenas observando.
Estendi meu olhar através do tempo e vi você. Vi sua vida, suas lutas, seus momentos de alegria e de tristeza. Vi as vezes em que você se lembraria de mim e as vezes em que me esqueceria. Vi seu primeiro contato com meu nome e os momentos em que você duvidaria da minha existência ou do meu amor. E mesmo assim, escolhi você novamente. Escolhi ficar naquela cruz por você. Então, com as poucas forças que me restavam, proclamei: está consumado. Não era um grito de derrota, mas de vitória. A dívida estava paga. O caminho estava aberto. O véu do templo, que separava as pessoas do lugar santíssimo, rasgou-se de cima a baixo naquele exato momento, embora poucos soubessem disso enquanto estavam ali no Gólgota. Era o sinal físico de que você agora poderia se aproximar de Deus diretamente, sem barreiras, sem intermediários. Por causa do que fiz naquele dia, meus pulmões buscaram ar uma última vez. Reuni o que restava de minhas forças para pronunciar minhas últimas palavras. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então permiti que a morte viesse, não como uma derrota, mas como o último passo necessário do plano. Meu corpo relaxou, minha cabeça pendeu, e aqueles que observavam perceberam que havia terminado. O centurião que comandava a execução olhou para mim e declarou surpreso: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele não sabia o quanto estava certo. A morte não era o fim, mas apenas um intervalo necessário no plano divino. Enquanto meu corpo permanecia na cruz, meu espírito entrou em um reino que poucos compreendem. Não estava inconsciente ou dormindo. Estava ativo, cumprindo mais uma parte da missão. Os que estavam presentes na crucificação não podiam ver, mas eu desci às regiões inferiores para proclamar liberdade aos cativos, aqueles que aguardavam em esperança. Retiraram meu corpo da cruz antes do pôr do sol. Era véspera do sábado, um sábado especial da Páscoa, e os líderes judeus não queriam corpos expostos durante seu dia sagrado. A ironia disso não me escapou. Tão preocupados com rituais de pureza enquanto participavam da maior injustiça já cometida. Mas não os condenei. Mesmo em minha morte, eu os amava. Assim como amo você, apesar das vezes em que você também se preocupa mais com aparências do que com a verdade. José de Arimateia, um homem rico e membro secreto dos meus seguidores, pediu meu corpo a Pilatos. Junto com Nicodemos, aquele que uma vez veio me procurar à noite para perguntar sobre nascer de novo, eles me prepararam para o sepultamento. Envolveram meu corpo em lençóis de linho, com aproximadamente 35 quilos de mirra e aloés, conforme o costume judaico. Mãos gentis cuidaram de mim na morte, assim como sempre cuidarei de você na vida. O sepulcro era novo, cavado na rocha, no jardim próximo ao local da crucificação. José o havia preparado para si mesmo, mas ofereceu-o para mim. Outro símbolo perfeito. Eu que nasci emprestando um estábulo, morri emprestando uma cruz, e fui sepultado emprestando um túmulo. Não vim ao mundo para acumular posses, mas para dar-me completamente. E é isso que ofereço a você. Não riquezas materiais, mas a riqueza do meu amor sem reservas. Rolaram uma grande pedra para fechar a entrada do sepulcro. O som da rocha raspando contra o chão foi o último som terreno que acompanhou meu corpo sem vida. Para os discípulos, aquele som representava o fim de todas as esperanças. Não entendiam ainda que a pedra que parecia selar meu destino seria apenas um pequeno obstáculo a ser removido no momento certo. Quantas vezes você também vê obstáculos imensos onde eu vejo apenas pedras temporárias? Guardas foram posicionados na entrada do túmulo. Meus inimigos lembraram-se de que eu havia predito minha ressurreição após 3 dias e temiam que meus discípulos roubassem o corpo para forjar o cumprimento dessa profecia. Irônico, não é? Aqueles que não creram em minhas palavras foram os que as levaram mais a sério nesse momento. Os soldados selaram a pedra e montaram guarda. Mal sabiam que estavam prestes a testemunhar o maior milagre da história. O sábado foi um dia de silêncio e escuridão. Meus discípulos estavam escondidos, temendo por suas vidas. Minha mãe chorava, lembrando-se das palavras do velho Simeão, que havia profetizado que uma espada traspassaria sua alma. Os líderes religiosos celebravam a Páscoa, certos de que haviam se livrado de um perturbador da ordem. Roma continuava sua rotina indiferente.
Mas nos reinos invisíveis, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Na madrugada do primeiro dia da semana, enquanto o mundo ainda dormia, a vida começou a pulsar novamente em meu corpo. Células mortas regeneraram-se, tecidos reconectaram-se, sangue começou a fluir novamente em minhas veias. O coração que havia parado há mais de 36 horas deu seu primeiro batimento. Poderoso, determinado. Respirei novamente. Não mais o ar sufocante de quem luta na cruz, mas o ar fresco da vitória sobre a morte. A luz invadiu o sepulcro, não vinda de fora, mas irradiando de dentro, de mim mesmo. As faixas de linho que envolviam meu corpo caíram, não desamarradas, mas atravessadas pela minha forma ressurreta. Os guardas foram lançados ao chão pelo poder da presença angélica que acompanhou minha ressurreição. A pedra foi removida, não para que eu pudesse sair, pois meu corpo glorificado não conhecia mais as limitações físicas, mas para que outros pudessem entrar e ver que eu não estava mais ali. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao túmulo. Aquela de quem eu havia expulsado 7 demônios, aquela que me amou com devoção completa, foi escolhida para ser a primeira testemunha da maior vitória já conquistada. Ela correu para contar aos outros, mas eles duvidaram. Pedro e João vieram verificar e encontraram apenas os lençóis dobrados, cuidadosamente arrumados. Não a cena de um roubo apressado, mas a evidência de um milagre planejado. Apareci primeiro a Maria, que chorava no jardim. Ela me confundiu com o jardineiro até que eu chamei seu nome. Maria. Uma única palavra, pronunciada com o amor que sempre tive por ela, foi suficiente para abrir seus olhos. Rabone! Ela exclamou, querendo me abraçar. Pedi que não me detivesse, pois ainda não havia subido ao Pai. Queria que ela entendesse que nossa relação agora era diferente. Não menor, mas maior. Não mais limitada pelo físico, mas transcendente, eterna. Assim como quero que seja minha relação com você. Naquele mesmo dia, apareci a 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles caminhavam cabisbaixos, discutindo os eventos trágicos dos últimos dias. Aproximei-me como um viajante comum e perguntei sobre o motivo de sua tristeza. Contaram-me sobre um profeta poderoso que havia sido crucificado, sobre mim, e como suas esperanças haviam sido destruídas. Irônico, não? Falavam sobre mim para mim mesmo, sem me reconhecer. Quantas vezes você também não percebe minha presença ao seu lado nos momentos de dor? Comecei a explicar as Escrituras a eles, mostrando como tudo o que aconteceu estava previsto. Como era necessário que o Messias sofresse antes de entrar em sua glória. Seus corações ardiam enquanto eu falava, mas seus olhos ainda estavam impedidos de me reconhecer. Convidaram-me para jantar, e quando parti o pão, um gesto tão simples, tão cotidiano, seus olhos se abriram. Em um instante me reconheceram, e no mesmo instante desapareci de sua vista. Queria que entendessem que agora podiam me encontrar não apenas na forma física, mas na palavra, na comunhão, na partilha do pão. Eles voltaram imediatamente a Jerusalém, ansiosos para compartilhar a notícia com os outros discípulos. Chegando lá, encontraram o grupo reunido, já comentando sobre minha aparição a Pedro. Enquanto relatavam seu encontro comigo, apareci no meio deles, atravessando portas fechadas. Paz seja convosco, eu disse. Não eram apenas palavras de saudação, mas uma declaração do que minha ressurreição havia conquistado. Paz verdadeira entre Deus e a humanidade, entre o céu e a terra. Ficaram assustados, pensando que viam um fantasma. Mostrei-lhes minhas mãos e meus pés, as marcas dos pregos ainda visíveis em meu corpo ressurreto. Toquem-me e vejam, convidei. Um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Para provar ainda mais que era realmente eu, pedi algo para comer. Trouxeram-me um pedaço de peixe assado e comi diante deles. Meu corpo ressurreto não era uma ilusão ou uma aparição espiritual. Era real, tangível, embora transformado e glorificado. Tomé não estava presente nesse encontro. Quando os outros lhe contaram que me haviam visto, declarou firmemente: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão em seu lado, não crerei. Não me ofendi com sua dúvida. Entendo as dúvidas humanas, as perguntas sinceras, a necessidade de evidências.
Assim como entendo quando você duvida de mim, quando questiona minha existência ou meu amor. Não rejeito suas perguntas honestas. 8 dias depois apareci novamente quando todos estavam reunidos, inclusive Tomé. Paz seja convosco, disse novamente. Então me dirigi diretamente a ele. Coloque seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda sua mão e coloque-a em meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé não precisou tocar para crer. Apenas exclamou em adoração profunda: meu Senhor e meu Deus. Foi a confissão mais explícita da minha divindade, feita por qualquer dos discípulos até então. Respondi: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Pessoas como você, que não me viram fisicamente, mas escolhem confiar. Permaneci na terra por 40 dias após minha ressurreição. Durante esse período, apareci a mais de 500 pessoas em diferentes ocasiões. Ensinei aos discípulos sobre o reino de Deus, preparando-os para a missão que teriam pela frente. Restaurei Pedro, perguntando-lhe 3 vezes se me amava. Uma oportunidade de reafirmação para cada uma das 3 vezes que ele me negou. Não queria deixá-lo carregando o peso da culpa, assim como não quero que você carregue culpas desnecessárias. O perdão que ofereço é completo, restaurador. Na praia do Mar da Galileia, preparei o café da manhã para alguns discípulos que haviam passado a noite pescando sem sucesso. Orientei-os a lançar a rede do lado direito do barco e apanharam tantos peixes que mal conseguiam puxar a rede. Era um lembrete do dia em que os chamei pela primeira vez, quando disse que os faria pescadores de homens. Queria que entendessem que o poder para a missão que teriam pela frente não viria deles mesmos, mas de mim. Da mesma forma, o poder para cumprir seu propósito não vem de suas próprias forças, mas da minha presença em sua vida. Em uma montanha na Galileia, dei-lhes a grande comissão. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Foi uma declaração poderosa. Eu afirmava ter autoridade universal e prometia uma presença eterna. Não eram palavras de um simples profeta ou mestre, mas de alguém que sabia ser divino. Antes de ascender aos céus, prometi o Espírito Santo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, disse, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabia que não poderiam cumprir a missão que lhes confiava apenas com suas próprias forças. Precisariam do mesmo poder que me ressuscitou dos mortos. E esse poder não seria apenas para eles, mas para todos que crescem ao longo dos séculos, inclusive você. Então chegou o momento da minha ascensão. No Monte das Oliveiras, enquanto os abençoava, comecei a subir aos céus diante de seus olhos assombrados. Uma nuvem me ocultou de sua vista. 2 anjos apareceram e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Era uma promessa de que minha história com a humanidade, minha história com você, ainda não havia terminado. Eu voltaria um dia para completar o que comecei. Agora, estou sentado à direita do Pai, mas isso não significa que estou distante ou desinteressado em sua vida. Intercedo por você continuamente. Cada oração que você faz, cada lágrima que derrama, cada alegria que experimenta, estou presente em todos esses momentos. Não com um corpo físico limitado a um único lugar, como nos dias em que caminhei pela Galileia, mas através do meu espírito, que pode estar com cada pessoa em qualquer lugar, a qualquer momento. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, exatamente como prometi. Os discípulos estavam reunidos quando um som como de um vento impetuoso encheu a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito os capacitava. Era o início de uma nova era, não mais eu limitado a um corpo físico, ensinando a multidões de uma colina ou de um barco, mas presente através do meu espírito no coração de cada crente. Pedro, aquele mesmo que me negou 3 vezes, levantou-se diante da multidão e pregou com uma coragem e clareza que nunca havia demonstrado antes.
Milhares se arrependeram e foram batizados naquele dia. O mesmo aconteceu com os outros discípulos, homens simples, pescadores, coletores de impostos, transformados em proclamadores destemidos do Evangelho, dispostos a enfrentar perseguição e morte por causa do meu nome. Foi o poder do Espírito que os transformou, o mesmo poder que está disponível para você. A igreja primitiva cresceu rapidamente, enfrentando oposição tanto dos líderes judeus quanto do Império Romano. Muitos dos meus seguidores foram presos, torturados, mortos por sua fé. Estevão, o primeiro mártir, viu os céus abertos, e a mim, de pé, à direita de Deus, momentos antes de ser apedrejado. Paulo, que inicialmente perseguia meus seguidores, encontrou-me numa luz resplandecente na estrada para Damasco e foi completamente transformado. De perseguidor a apóstolo, de inimigo a amigo íntimo, esse é o poder transformador que ofereço a cada pessoa, inclusive a você. Ao longo dos séculos, tenho estado presente em cada capítulo da história humana, nos tempos de paz e nos tempos de guerra, nas catedrais majestosas e nas igrejas domésticas escondidas, na Europa medieval e na África moderna, nas Américas e na Ásia. Minha presença não depende de uma cultura específica, de um sistema político particular, de uma denominação religiosa única. Estou presente onde quer que alguém abra seu coração para mim, mesmo que não compreenda completamente quem sou. Vi cada pessoa que dedicou sua vida a seguir meus passos. Alguns tornaram-se famosos, santos reconhecidos, reformadores celebrados, missionários reverenciados. Mas a maioria permaneceu anônima para o mundo, embora nunca para mim. A mãe que ensina seus filhos a orar, o trabalhador que pratica justiça em seu local de trabalho, o estudante que defende um colega vítima de bullying, o idoso que ora fielmente pelos necessitados. Cada ato de fé, cada escolha de amor é notado, valorizado, celebrado. Também vi cada atrocidade cometida em meu nome. As cruzadas, a Inquisição, as guerras religiosas, os abusos de poder, a exploração dos vulneráveis. Vi quando usaram minhas palavras distorcidas para justificar ódio, violência, ganância, opressão. Essas ações me causaram dor profunda, assim como causaram a tantos. Nunca foi isso que ensinei ou desejei. Minha mensagem sempre foi de amor, perdão, justiça, compaixão, mesmo para os inimigos, mesmo para os diferentes, mesmo para os marginalizados. Acompanhei sua história pessoal desde antes do seu nascimento. Vi quando você veio ao mundo, ouvi seu primeiro choro, estava lá em seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Observei enquanto crescia, descobria o mundo, formava sua identidade. Conheci cada alegria e cada dor que modelou quem você é hoje. Nada em sua vida passou despercebido aos meus olhos. Cada momento, cada escolha, cada lágrima e cada riso, eu estava lá, mesmo quando você não percebia minha presença. Quando você enfrentou aquela doença difícil, eu estava ao seu lado na cama do hospital. Quando perdeu aquela pessoa amada, chorei junto com você. Quando foi injustiçado, senti sua indignação. Quando experimentou aquela rejeição dolorosa, conheci sua humilhação. Não existe dor humana que me seja estranha. Eu, que fui homem de dores, experimentado no sofrimento. Suas feridas encontram eco nas minhas. Seu grito de "por quê?" ressoa com meu próprio clamor na cruz. Também celebrei suas vitórias, ainda que pequenas aos olhos do mundo. Aquela gentileza que você demonstrou a um estranho. Aquela tentação que você resistiu quando ninguém estava olhando. Aquela verdade que você defendeu quando seria mais fácil ficar calado. Aquela reconciliação que você buscou quando seu orgulho preferia manter a distância. Cada passo na direção do amor, cada escolha alinhada com meu coração, trouxe-me alegria profunda. Houve momentos em que você se sentiu abandonado, momentos em que perguntou onde eu estava. Entendo esse sentimento perfeitamente. Eu também clamei, "Por que me desamparaste?" naquelas horas de escuridão na cruz. Mas quero que saiba, mesmo quando parecia ausente, eu estava trabalhando. Mesmo no silêncio, eu estava presente. Como um oleiro paciente, moldando o barro através de pressão e descanso, através de movimento e pausa, eu nunca deixei de trabalhar em sua vida.
mesmo nos momentos em que você duvidou da minha existência. Conheço seus pensamentos mais secretos, aqueles que você nunca compartilhou com ninguém, seus medos profundos, suas inseguranças, suas dúvidas, as perguntas que você mal ousa formular, os desejos que você esconde até de si mesmo, as feridas que você fingiu já estarem cicatrizadas. Nada disso me afasta de você. Pelo contrário, é exatamente por conhecer você completamente que posso amá-lo perfeitamente. Não amo uma versão idealizada de quem você poderia ser, mas você exatamente como é agora. Quando você falhou, quando cedeu àquela tentação que jurou resistir, quando quebrou aquela promessa importante, quando magoou alguém que amava, eu não virei meu rosto. Não cruzei os braços em desapontamento. Não risquei seu nome da minha lista. Eu me aproximei ainda mais. Como o pai na parábola do filho pródigo, estive atento ao horizonte, esperando seu retorno, pronto para correr ao seu encontro ao primeiro sinal de arrependimento. Meu amor por você nunca dependeu da sua perfeição. Lembro-me daquela noite em que você chorou até adormecer, sentindo-se completamente sozinho. O peso em seu peito parecia insuportável. Você se perguntava se alguém realmente se importava, se alguém verdadeiramente entendia. Eu estava lá, contando suas lágrimas, sentindo sua dor. Nenhum soluço passou despercebido. Nenhum suspiro foi ignorado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, diz o salmista. Essa proximidade não era apenas uma promessa nas Escrituras, era uma realidade naquele quarto escuro. Também estive com você nos momentos de alegria, naquelas ocasiões em que o tempo parecia parar e você experimentou uma felicidade plena, quase indescritível. Aquele pôr do sol magnífico que tirou seu fôlego, aquela música que tocou sua alma profundamente, aquele abraço que dissolveu toda a solidão, aquela refeição compartilhada com pessoas queridas, repleta de risos e afeto. Esses momentos não foram acidentes, foram presentes cuidadosamente escolhidos, pequenos vislumbres da alegria que preparei para você na eternidade. Vi quando você lutou com aquele vício que parecia impossível de vencer. As recaídas, as promessas quebradas, a vergonha crescente, o desespero de sentir-se preso em um ciclo aparentemente interminável. Não julguei sua fraqueza. Pelo contrário, ofereci minha força. Não me afastei devido ao seu fracasso. Me aproximei ainda mais. Como disse através de Paulo, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sua luta não me surpreendeu nem me decepcionou. Eu conhecia o caminho para sua liberdade antes mesmo que você reconhecesse sua prisão. Presenciei aquelas noites em que você questionou sua fé, em que minha existência parecia mais uma construção cultural do que uma realidade tangível. Seus questionamentos não me ofenderam, nem me ameaçaram. Não tenho medo das suas dúvidas. Na verdade, muitas vezes, é através delas que nossa relação se aprofunda, que sua fé se torna mais autêntica, mais resiliente. Não quero seguidores que apenas repetem frases decoradas. Quero pessoas que me buscam com todo o seu intelecto, toda a sua emoção, todo o seu ser. Quando você enfrentou aquela injustiça, aquela acusação infundada, aquela traição dolorosa, senti sua indignação. Compreendi seu desejo de vingança, seu clamor por justiça imediata. Também experimentei a traição de amigos próximos, a condenação injusta, a humilhação pública. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Não porque a injustiça não importasse, mas porque eu confiava no juízo perfeito do Pai. Ofereço a você o mesmo caminho. Entregar sua causa nas mãos daquele que julga com perfeita justiça e perfeita misericórdia. Estive presente naquelas conversas difíceis em que você tentou explicar sua fé a amigos céticos, a familiares hostis. Senti sua frustração quando suas palavras pareciam inadequadas, quando seus argumentos foram ridicularizados. Vi como você se questionou depois, pensando nas respostas que deveria ter dado, nas oportunidades perdidas. Não medi seu sucesso pela eloquência de seus argumentos, mas pela autenticidade do seu testemunho. Mesmo quando você sentiu que falhou, sua sinceridade comunicou mais sobre mim do que qualquer teologia perfeitamente articulada. Acompanhei cada oração que você fez, as eloquentes e as desajeitadas, as confiantes e as desesperadas, as longas e as breves,
as faladas e as silenciosas. Aquela oração aparentemente não respondida que o deixou confuso e desanimado, eu a ouvi. Aquele pedido que parecia bater em portas fechadas, eu o recebi. Aquele porquê gritado em lágrimas, ele chegou ao meu coração. Nem sempre respondo da maneira que você espera ou no tempo que você deseja. Não porque sou indiferente, mas porque vejo o que você não pode ver e sei o que você ainda não sabe. Quando você sentiu aquele chamado, aquela intuição de que havia um propósito maior para a sua vida, não era apenas um desejo humano por significado. Era minha voz sussurrando ao seu coração. Criado à imagem e semelhança de Deus, você foi feito para mais do que apenas existir, consumir, trabalhar e morrer. Você foi criado para um relacionamento comigo e para uma missão única que somente você pode cumprir. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Conheço seus dons, seus talentos, suas habilidades naturais e adquiridas. Afinal, fui eu quem os teceu em seu ser. Aquela facilidade com palavras, aquela sensibilidade para a música, aquela habilidade com números, aquela capacidade de confortar os que sofrem, aquele talento para resolver problemas complexos, nada disso é acidental. São ferramentas cuidadosamente escolhidas para o trabalho específico que preparei para você. Não compare seus dons com os de outros. Sua contribuição única é essencial no grande mosaico do meu reino. Eu o vejo em seus momentos de serviço silencioso, quando ninguém mais está observando. Quando você abre mão de seu conforto para atender à necessidade de alguém. Quando sacrifica seu tempo livre para ouvir um amigo em crise. Quando renuncia a algo que deseja para suprir o que outro precisa. Esses são os momentos que fazem o céu celebrar. Sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Não era apenas uma metáfora. Cada ato de amor genuíno é recebido por mim como um presente pessoal. Vi as oportunidades que você perdeu, os caminhos que não seguiu, as palavras que deixou de dizer, os momentos em que o medo venceu a fé, em que o conforto se sobrepôs ao chamado, em que o imediato obscureceu o eterno. Não guardo esses momentos como acusações contra você, nem os uso para envergonhá-lo. Em vez disso, os transformo em lições, em crescimento, em novas oportunidades. Minha especialidade é redimir o tempo perdido, transformar erros em ministério, cicatrizes em testemunho. Quando você experimentou aquela perda avassaladora, aquela dor que parecia não ter fim, eu chorei com você. Jesus chorou. A menor frase nas Escrituras, mas talvez uma das mais profundas. Diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria em minutos, permiti-me sentir plenamente a dor da perda, a tristeza da separação. Não sou um Deus distante, observando friamente o sofrimento humano. Sou Emanuel, Deus conosco, presente em cada vale de sombra e morte. Lembro-me de quando você se sentiu invisível, insignificante, esquecido, talvez em uma sala cheia de pessoas, mas profundamente sozinho. Talvez no meio de uma multidão, mas completamente anônimo. Talvez cercado por uma família que mal notava sua presença. Eu o vi. Eu o conheci. Antes mesmo de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Seu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. Aquelas mesmas mãos que foram perfuradas por amor a você. Sua vida importa mais do que você jamais poderá compreender. Mesmo quando você se distanciou de mim, quando decidiu seguir seu próprio caminho, quando preferiu outras vozes à minha, eu nunca deixei de procurá-lo. Como o pastor que deixa as 99 ovelhas seguras para buscar a única que se perdeu, meu coração sempre esteve voltado para você. Não por obrigação, não por dever, não por algum código moral abstrato, mas por amor. Um amor que escolhe, que persiste, que espera, que restaura. Um amor que não mantém registro de erros nem desiste diante das recusas. Estive com você naqueles momentos em que a bondade humana o surpreendeu. Quando um estranho demonstrou gentileza inesperada. Quando um inimigo ofereceu perdão imerecido. Quando alguém o amou apesar de conhecer seus defeitos. Esses não foram apenas bons exemplos humanos. Foram reflexos do meu caráter brilhando através de vidas rendidas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Cada ato genuíno de amor no mundo é um eco do amor original, do amor fundamental que sustenta o universo. Meu amor por toda a criação e por você em particular. Acompanhei suas lutas pela justiça, seus esforços para fazer diferença em um mundo cheio de desigualdades e sofrimento. Vi sua frustração diante da magnitude dos problemas: fome, guerra, exploração, destruição ambiental, preconceito. Compreendo esse sentimento de impotência. Mas saiba que cada passo na direção do que é certo, cada pequena ação movida pelo amor, ecoa na eternidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Não prometi que você veria toda injustiça corrigida nesta vida, mas garanti que seu anseio por um mundo mais justo será plenamente satisfeito no final. Vi quando você se deparou com histórias de outros seguidores meus, cuja fé parecia tão mais forte, tão mais inabalável que a sua. Os mártires que enfrentaram a morte cantando louvores. Os missionários que deixaram tudo para servir em terras distantes. Os santos que viveram em pobreza voluntária ou dedicação radical. Você se comparou a eles e se sentiu inadequado, questionando a autenticidade da própria fé. Mas eu não meço sua devoção comparando-a com a de outros. A cada um foi distribuída uma medida de fé. Seu caminho é único, assim como sua jornada de fé. A única comparação que importa é entre quem você era e quem está se tornando. Conheço seu cansaço atual, esse peso que você carrega, essa sensação de que às vezes é tudo demais para suportar. Os compromissos que se acumulam, as expectativas que pressionam, os prazos que se aproximam, os relacionamentos que exigem atenção, os problemas que parecem não ter solução. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não é apenas uma bela frase poética, é um convite real para um descanso real. Um descanso que não vem simplesmente da ausência de atividade, mas da presença de paz em meio à tempestade. Ouvi aquela oração desesperada que você fez, pedindo um sinal, uma confirmação da minha existência, uma prova tangível de que não estava falando ao vazio. Entendo sua necessidade por evidências, por experiências concretas. Tomé também precisou ver para crer. Mas lembre-se, bem-aventurados os que não viram e creram. Isso não significa que exijo uma fé cega, irracional. Significa que a fé mais profunda é aquela que persiste mesmo quando os sentidos não percebem, quando as emoções não sentem, quando a lógica parece contradizer. Vi quando você ajudou aquela pessoa necessitada, não por obrigação ou para impressionar, mas por compaixão genuína. Você não contou a ninguém, não postou nas redes sociais, não buscou reconhecimento. Foi um ato privado de bondade, conhecido apenas por você, pela pessoa ajudada e por mim. Esses são os momentos que mais refletem meu coração. Quando você der esmola, não deixe sua mão esquerda saber o que sua mão direita está fazendo. Sua recompensa não está na aprovação humana, mas no prazer divino. E eu me deleito quando vejo minha imagem refletida em suas ações de amor. Acompanhei suas tentativas de me conhecer através das Escrituras, suas leituras às vezes disciplinadas, às vezes esporádicas. Vi sua confusão diante de passagens difíceis, sua inspiração ao encontrar promessas reconfortantes, seu desafio ao deparar-se com ensinamentos exigentes. A Bíblia não é um livro comum. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você a lê com o coração aberto, não está apenas absorvendo informações antigas, está participando de um encontro vivo, onde meu espírito interage com seu espírito, revelando não apenas fatos sobre mim, mas a mim mesmo. Estive presente em suas conversas com outras pessoas sobre mim, as apologéticas, as evangelísticas, as dúvidas compartilhadas, as descobertas celebradas juntos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Não é uma presença simbólica ou metafórica, mas real e transformadora. Quando você fala sobre mim, quando ouve outros compartilharem sua fé ou suas dúvidas, quando busca entender mais profundamente quem eu sou, estou ativamente presente, inspirando pensamentos, conectando corações, construindo pontes de compreensão. Tenho observado sua jornada de perdão, tanto o perdão que você busca, quanto o perdão que luta para oferecer. Vi aquela mágoa profunda que você carregou por anos,
Aquela ferida que parecia impossível de cicatrizar, aquele ressentimento que se tornou parte da sua identidade. E vi o momento em que você começou a soltar, a abrir mão do direito de retribuir, a desatar o nó que o prendia ao ofensor. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não é uma equação simples, mas uma verdade profunda. O perdão que você oferece abre espaço para o perdão que você recebe. Conheço suas preocupações com o futuro, aquela ansiedade que às vezes tira seu sono, aquele medo do desconhecido, aquela sensação de que talvez não haja um plano, apenas caos e acaso. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Não disse isso para minimizar seus medos legítimos, mas para libertá-lo da tirania do que ainda não aconteceu. Eu já estou no seu amanhã. Já estou nos dias, meses e anos que você ainda não viu. E estou preparando o caminho diante de você, mesmo quando esse caminho inclui vales e montanhas. Vi quando você foi mal compreendido, quando suas intenções foram interpretadas erroneamente, quando suas palavras foram distorcidas. A frustração de não conseguir se explicar adequadamente, a dor de ser julgado injustamente, a solidão de sentir que ninguém realmente o entende. Eu também experimentei isso. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Fui chamado de glutão e beberrão, de amigo de pecadores, de blasfemo, de impostor. Compreendo perfeitamente como você se sente quando é mal interpretado, e ofereço não apenas empatia, mas conforto. Há alguém que sempre o compreende perfeitamente, mesmo quando ninguém mais compreende. Tenho observado sua luta com o silêncio. Aqueles períodos em que você ora e parece não receber resposta, em que busca e parece não encontrar, em que bate e nenhuma porta parece se abrir. O silêncio divino é um dos maiores testes da fé. Até eu clamei: meu Deus, por que me abandonaste? Mas o silêncio não é ausência. Às vezes, é o espaço necessário para um crescimento mais profundo, para uma fé mais madura, para uma compreensão mais ampla. Como o agricultor que planta a semente e então espera, aparentemente inativo, enquanto os processos invisíveis da germinação acontecem sob a terra. Vi aqueles momentos em que você tentou me louvar, mesmo sem sentir nada, quando suas orações pareciam bater no teto, quando os cânticos eram apenas palavras vazias em seus lábios, quando você se perguntou se tudo isso era apenas uma construção humana, uma muleta psicológica, um conto de fadas elaborado para dar sentido a um universo indiferente. Essas dúvidas não me ofendem, nem diminuem meu amor por você. Pelo contrário, são parte do caminho para uma fé mais autêntica, menos dependente de sentimentos e mais enraizada na verdade que permanece verdade, independentemente de como você se sente a respeito dela. E agora, aqui estou, não apenas como uma figura histórica, não apenas como o protagonista de uma narrativa antiga, mas como o Deus vivo que conhece você pelo nome. Cada palavra que você leu, cada cena que visualizou, cada dor que sentiu ecoar em seu coração, não foi apenas sobre o passado. Foi sobre você, sobre nós, sobre o amor que transcende o tempo e que, neste exato momento, está chamando você para algo maior. Você já se perguntou por que essa história ressoa tão profundamente? Por que, mesmo após 2000 anos, ela continua a transformar vidas, a inspirar revoluções, a oferecer esperança onde só havia desespero? Não é porque ela é apenas uma bela história. É porque ela é verdadeira. É porque eu sou real. E porque você, sim, você, foi o motivo de cada passo que dei naquela via dolorosa, de cada prego que perfurou minhas mãos, de cada respiração dolorosa que lutei para tomar na cruz. Você estava no meu coração então, e está no meu coração agora. Mas aqui está a surpresa. Essa história não terminou no Gólgota, nem no túmulo vazio, nem mesmo na minha ascensão. Ela continua em você. Eu não apenas morri e ressuscitei para pagar sua dívida ou para garantir um lugar no céu, embora isso seja verdade. Eu fiz tudo isso para que você pudesse viver uma vida plena, abundante, cheia de propósito, agora. Para que você pudesse carregar minha presença em cada decisão, em cada conversa, em cada ato de bondade. Para que você pudesse ser minhas mãos e meus pés em um mundo que ainda geme de dor.
que ainda anseia por redenção. Imagine isso. Cada vez que você perdoa alguém que não merece, você está ecoando o perdão que ofereci na cruz. Cada vez que você consola um coração partido, você está refletindo o conforto que dei à mulher que enxugou meu rosto. Cada vez que você se levanta após uma queda, você está vivendo a força que me ergueu após a terceira queda na via dolorosa. E cada vez que você ama, mesmo que imperfeitamente, mesmo que com esforço, você está participando do mesmo amor que me levou a escolher a cruz. Mas há mais. A surpresa final é que eu não apenas convido você a viver essa história. Eu capacito você para isso. O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes, que transformou pescadores em apóstolos e mártires em testemunhas, está disponível para você hoje. Ele não é uma força distante ou uma energia vaga. Ele é minha presença viva, sussurrando orientação, oferecendo força, acendendo paixão, curando feridas. Ele está pronto para transformar suas dúvidas em confiança, seus medos em coragem, suas falhas em testemunhos. Você já sentiu aquele vazio que nenhuma conquista pode preencher? Aquela inquietação que nenhuma distração pode silenciar? Esse é o espaço que só eu posso ocupar. Não vim para oferecer uma religião, um conjunto de regras ou uma lista de tarefas espirituais. Vim para oferecer a mim mesmo uma relação viva, dinâmica, transformadora. Um convite para caminhar comigo, não apenas pelos corredores de uma igreja, mas pelas ruas da sua vida, nas reuniões de trabalho, nas conversas difíceis, nos momentos de solidão, nas celebrações com amigos. E se você acha que é tarde demais, que suas falhas são grandes demais, que suas dúvidas são profundas demais, que suas feridas são incuráveis demais, deixe-me contar um segredo. Eu sou especialista em recomeços. Pedro, que me negou, tornou-se a rocha da minha igreja. Paulo, que perseguiu meus seguidores, tornou-se meu maior apóstolo. Maria Madalena, que carregava o peso de um passado quebrado, tornou-se a primeira testemunha da minha ressurreição. Não há história que eu não possa redimir. Não há vida que eu não possa restaurar. Não há coração que eu não possa transformar. Então, aqui está meu convite. Não apenas leia minha história, viva-a. Não apenas admire meu sacrifício, aceite-o. Não apenas ouça meu chamado, responda-o. Estou batendo à porta do seu coração, não com julgamento, não com exigências, mas com um amor que já enfrentou a cruz para provar seu valor. Abra a porta, diga sim, deixe-me entrar, não apenas como Salvador, mas como amigo, como guia, como o Deus que escolheu você antes da fundação do mundo. E quando você tropeçar, porque você vai tropeçar, lembre-se de que eu caí 3 vezes e me levantei. Quando você duvidar, porque você vai duvidar, lembre-se de Tomé, que tocou minhas feridas e creu. Quando você se sentir indigno, porque haverá momentos assim, lembre-se de que o valor da sua alma foi medido pelo sangue que derramei no Gólgota. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você é amado com um amor eterno, escolhido para um propósito eterno, destinado a uma glória eterna. O mundo ao seu redor pode parecer caótico, dividido, perdido, mas eu não terminei minha obra. Estou construindo meu reino, não com exércitos ou poder político, mas com corações rendidos, com vidas transformadas, com atos de amor que ecoam pela eternidade. E quero você nessa missão. Não porque você é perfeito, mas porque você é meu. Não porque você tem todas as respostas, mas porque eu sou a resposta. Então levante-se, não importa onde você esteja agora, no topo da montanha ou no fundo do vale. Não importa o que você fez ou o que deixaram de fazer por você. Levante-se porque eu ressuscitei, caminhe comigo porque eu estou ao seu lado. Ame porque eu amei você primeiro. E viva, verdadeiramente viva, porque eu sou a vida. A cruz foi o começo. A ressurreição foi a vitória, mas você é o motivo. E juntos, podemos escrever o próximo capítulo desta história que nunca termina. Você está pronto?